Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Bank, 21 de julho. Hoje o governo deve encaminhar para o Congresso o projeto de reforma tributária, esse projeto mais simples que prevê, nessa fase pelo menos, só a unificação da PIS e COFINS, e com a criação de um imposto sobre bens e serviços. Segundo o que está sendo ventilado, seria uma alíquota de 12% e cobrada de uma maneira como um imposto sobre valor adicionado. Então, assim, tem resistência de alguns setores, porque aqueles que são muito intensivos em mão de obra, ou que têm poucos elos que podem ser compensados na cadeia de valor, na cadeia do processo produtivo, esses aí podem acabar tendo que pagar mais impostos e não menos. Então, assim, setor de serviços, construção civil, são dois daqueles mais óbvios e que têm feito mais barulho em defesa própria quando discutem esse assunto. Então, também para mitigar isso, entraria no contexto essa proposta de também desonerar a folha de pagamentos, porque daí, especialmente aqueles que são intensivos em mão de obra, para eles essa desoneração da folha ela geraria um certo alívio. Agora, quando você desonera a folha, também gera uma escassez de arrecadação que deveria ser compensada de alguma forma, e aí seria encaixado nesse contexto o tal do imposto sobre as transações digitais, imposto sobre pagamento, qualquer coisa que se queira chamar, mas é aquela espécie de CPMF como muita gente está enxergando. Isso financiaria tanto a desoneração da folha, mas também parte do programa de renda mínima que está sendo elaborado pelo governo. Agora, lembrando que essa coisa aí de imposto de transação e desoneração de folha seria enviado ainda daqui 1 ou 2 semanas, talvez um pouco mais, num segundo momento. Pelo menos é isso que as autoridades estão sinalizando lá no governo. Tem também uma reoneração agora dos produtos da cesta básica, porque essa coisa de unificar PIS e COFINS seria algo horizontal que valeria para tudo, para não ter mais muitas exceções. Essa reoneração da cesta básica teria um mecanismo também compensatório, porque as famílias que passariam a pagar mais nesses produtos, elas receberiam em contrapartida um dinheiro diretamente, que entraria também no bojo desses programas de distribuição de renda, de assistência social. Então vamos ver como que politicamente isso tudo vai ser processado. Lembrando que o Rodrigo Maia, ele ainda tem bastante rejeição a esse tal do imposto sobre transações digitais e tudo mais, mas ele está valorizando o fato de o Planalto estar redigindo um texto que vai ser submetido ao crivo do Congresso e da sociedade para poder ser debatido. Então, assim, se essa for uma proposta que for aceita, tudo bem. Do contrário, tem que caminhar com aquilo que é viável politicamente. Tanto é que, inclusive, o texto da Câmara, de reforma tributária da Câmara, como a gente já disse, ele é muito mais amplo do que esses que estão sendo submetidos pelo governo. E o importante é encontrar o que é viável ou não, E é nessa linha que o presidente da Câmara está tratando todos esses assuntos. Lembrando que no Senado também vai ser retomada a comissão mista que trata da reforma tributária. O Rodrigo Maia já conversou com o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre, e esses trâmites aí também vão retornar. Um outro ponto de polêmica aí é essa coisa do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação Básica. Então tem alguns impasses nessa PEC que o torna permanente, mas que redesenha um pouquinho a destinação dos recursos que estão lá e mesmo os repasses da União para esse fundo. Então o governo sugeriu usar parte do dinheiro que ela vai elevar em termos de repasses para financiar o programa de renda mínima, daí isso teve muitas críticas, então estão tentando chegar a um outro desenho, mas que utilizaria parte desse dinheiro para a construção necessariamente de vagas em pré-escola e creches, e parece que essa alternativa está tendo mais aceitação e pode aí prosperar. Então, assim, com essa atividade mais intensa no campo político, os mercados estão admitindo mesmo uma probabilidade crescente de sucesso
né, em parte dessa agenda de reformas. Então, a Bolsa voltou a subir, né? O Ibovespa aí subiu ontem 1,49%, já está acima dos 104 mil pontos, quase 104.500 pontos, acumula a 9,86% de alta no mês. O real ontem apreciou, mas aquela coisa, o real ele ainda está com movimento errático. Tem dias que a bolsa vai muito bem e o real não aprecia, mas ontem apreciou. Não foi nada muito extravagante, foi bem dentro do padrão de oscilação recente, né? Na renda fixa, as taxas mais longas pré-fixadas, elas vêm cedendo aí esse mês também, mas de uma forma relativamente gradual. O que é importante notar é que ainda tem uma diferença muito grande nas taxas mais longas em comparação às taxas mais curtas, que é o que a gente chama de inclinação da curva, que é o prêmio exigido para quem financia o tesouro em prazos mais longos. E é razoável, né, exigir esse prêmio, essa remuneração maior, haja vista que o Brasil vai sair de 2020 com uma dívida PIB de quase 100%, né, o que é bem acima da média dos emergentes. Mas, e enquanto não passam as reformas que garantem sustentabilidade da dívida, essa inclinação tem que ficar alta mesmo. Mas se as reformas prosperarem, depois até as taxas mais longas eventualmente poderiam ceder mais, tá? No mundo aí tem esse otimismo ainda com os testes para vacina contra a Covid, então mais resultados estão sendo publicados e eles mostram que, né, o desenvolvimento dessas vacinas ele está promissor. Isso se reflete nas bolsas internacionais, mas assim tem que ter um certo cuidado com isso, porque os setores que deveriam se beneficiar dessa imunização da população, setor de turismo e lazer mesmo, consumo, commodities, setores mais ciclos, não são necessariamente eles que estão subindo mais lá fora e, para ser coerente, eles deveriam estar subindo mais em função da perspectiva de uma vacina, né? Quem continua capitalizando muito mais em cima de tudo isso são as gigantes de tecnologia, então tem alguma esquizofrenia nesses movimentos e a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu fico por aqui, bom dia a todos.